Eu estava hoje em casa meditando. Estava em casa meditando hoje. E o Espírito de Deus começou a me levar a pensar em algumas coisas. E dentre as coisas que eu estava pensando, eu fiquei lembrando que uma das coisas mais ruins que acontece na vida de uma pessoa, é quando você vai para um lugar onde você não conhece o lugar, e às vezes você esquece de botar combustível suficiente para chegar naquele lugar, e aí no meio do caminho você se perde porque você não sabe aonde é aquele lugar, e você começa a ficar desesperado porque o teu combustível está acabando e você não conhece nenhum posto perto para colocar combustível. E aí você começa a bater um desespero em você, porque você precisa chegar no lugar, no seu destino, mas você não sabe como chegar. E aí, na verdade, a tua preocupação em chegar no lugar passa a ser dividida em ficar olhando para o combustível e ver se ele vai conseguir chegar ou não até o teu destino final. E quando eu estava pensando nisso, o Espírito de Deus começou a falar comigo que a pior coisa que existe é você ir para um lugar onde você não conhece e quando você não está preparado para chegar àquele lugar. E o Espírito Santo, ele me deu um tema para essa noite. Por que andas preocupado? Por que andas preocupado? E é com você que eu quero falar essa noite. O que tem preocupado você nesses dias? A palavra de Deus, ela diz que Jesus, certa vez, ele disse o seguinte: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo vos dá. Então, se Jesus nos deu uma paz diferente da paz que o mundo nos apresenta, e se você realmente está em Deus, e você se intitula filho de Deus, você não pode permitir que a preocupação tome lugar na sua mente. Mas a sua mente precisa estar conectada na mente de Cristo, para que você viva uma vida, parece loucura o que eu vou te dizer, mas uma vida sem preocupação. E aí eu lembrei quando eu me casei com a minha esposa. Tínhamos poucos meses de namoro, nos casamos, fomos passar a lua de mel na Europa. Mas quando nós fomos viajar, nós não sabíamos para onde íamos. E eu pedi para um amigo meu me ajudar na viagem. E ele fez um roteiro para que eu e minha esposa, talvez ela esteja assistindo agora, ela vai lembrar, pudéssemos passear nos lugares aonde fomos. E para nossa surpresa, ele fez um roteiro conforme aquilo que ele achava interessante para nós, mas não era exatamente aquilo que nós gostaríamos de fazer na nossa viagem. Então passeamos por vários lugares, a viagem até foi boa, porque o importante não era o lugar, mas sim a companhia. Mas poderíamos ter usufruído muito mais naquele passeio do que conseguimos usufruir, porque não nos preparamos para aquela viagem. Não nos preparamos para passar por aquele lugar da forma que nós passamos. E o que eu quero nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, é que você entenda, em nome de Jesus, que eu e você, nós somos viajantes neste mundo a qual nós vivemos. Nós somos pessoas que não pertencemos a esse mundo, e eu vou te provar isso através das Escrituras. Nós não somos deste mundo, estamos de passagem neste mundo. E quando sairmos deste mundo, devemos ir para o lugar de onde nós saímos. E baseado nisso, o que vai determinar
a nossa passagem por aqui, a nossa viagem por esse local, é exatamente a forma com a qual nós entendemos o que é esse mundo e o que nós viemos fazer nele e que nós faremos quando sairmos dele. Porque isso faz todo sentido numa viagem. Porque uma viagem, quando ela é programada, quando você entende que você vai para um lugar e que você vai voltar daquele lugar e você programa toda uma viagem, essa viagem tende a dar certo. Mas quando você viaja para um lugar sem entender o seu destino, nem tampouco aonde você vai se hospedar, pode até ser que seja uma boa viagem, mas a probabilidade dessa viagem ser um fracasso é muito grande. Assim sou eu, assim é você. Eu quero ler o texto inteiro de João 17, do 1 ao 26. E nós vamos entender um pouco daquilo que o Espírito Santo quer nos revelar. João capítulo 17, versículo 1. Me acompanha, por favor, você que está em casa. Tendo Jesus falado estas coisas, tendo Jesus, não foi o pastor Léo, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Presta atenção nisso. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Está falando de você nesse momento. Por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Coloca a mão sobre o seu coração e feche seus olhos, por favor. Pai, eis aí a tua palavra. Sabemos que ela por si só, ela é a própria verdade. Mas eu te peço nesta noite, fala através dos meus lábios e me traz nesta noite algo que venha de ti para o teu povo que me assiste agora. E eu te peço que a tua palavra venha tocar na vida de cada um deles e que eles sejam cada dia mais libertos de toda e qualquer amarra que possa ser contrária à tua palavra. Eu assim te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa noite. Entenda uma coisa. Aqui Jesus estava prestes a ir para a cruz. Ele começa em João 17 dizendo que ele era um com o Pai. E eu tenho tido a oportunidade de atender algumas pessoas aqui na igreja. E eu tenho percebido que a grande maioria das pessoas que não foram criadas com os seus pais, ou às vezes até foram criadas, mas não tiveram a figura paterna próximo, essas pessoas têm uma grande dificuldade de se submeter a um Deus que elas não veem, porque afinal de contas, como elas não têm uma referência paterna, é difícil para elas se submeter a um Deus invisível. E o que eu fico apaixonado por Deus, e eu quero que você comigo nesta noite compreenda em nome de Jesus. A palavra de Deus diz lá no livro de Gênesis, que Deus primeiro se apresenta para o homem como Deus. Deus cria o homem, a Bíblia diz, façamos o homem. Ele não estava sozinho. Jesus e o Espírito Santo estavam com ele na eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele faz o homem, ele cria o homem, ele forma o homem. E quando ele forma o homem, a Bíblia diz que ele coloca o sopro sobre o homem. E o homem se torna alma vivente. Você conhece a história? A história nos conta que o homem peca, o homem é retirado do jardim do Éden, e o homem perde a conexão com Deus. A autoridade que estava sobre a vida do homem, que Deus havia concedido para o homem, essa autoridade ela foi perdida, e o homem perdeu a autoridade que havia sido colocada sobre ele. Passado muito tempo, Deus se apresenta como filho. Ele vem na figura de Jesus Cristo. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele veio através de um ventre, ele precisava entrar como figura de homem. Ele se apresenta, ele entra como homem, como filho. A Bíblia o chama de o filho do homem. Jesus, ele cresce como toda pessoa normal. Jesus fez vários milagres, prodígios e maravilhas, mas esse nunca foi o propósito principal de Cristo. O propósito principal de Cristo era levar de volta o homem a uma conexão que havia sido perdida com Deus. Amém? A Bíblia diz que Jesus, ele se apresenta depois para os discípulos, ele diz, olha, eu vou voltar para junto do Pai, de onde eu saí, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar com você o Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então ele se apresenta, primeiro ele se apresenta como Deus, depois se apresenta como Filho, e agora ele se apresenta como Espírito.
E quando ele se apresenta como Espírito, e é o que nós vivemos nos dias de hoje, o Espírito Santo é quem nos revela os mistérios que até então estavam ocultos e que agora são revelados àqueles que o buscam. Ele, quando se apresenta como Espírito, o mesmo Deus que se apresentou no Éden para Adão, o mesmo Deus que se apresentou encarnado para os homens da sua época, é o mesmo Deus que se apresenta nos dias de hoje, para mim e para você. E quando você não conhece esse Deus que é invisível, porque ele é Espírito, a Bíblia fala no Éden que Deus descia todos os dias para ter com o homem. Então Deus se relacionava face a face com o homem. Depois Deus desce como filho e ele continua se relacionando como homem, de homem para homem. Mas agora ele começa a se relacionar de espírito para homem. E eu quero que você nessa noite, você construa comigo algumas coisas no teu coração. E você vai entender exatamente aonde o Espírito vai nos levar. Deus, ele havia feito um plano perfeito para o homem. Mas o homem, por um momento da sua vida, ele perdeu esse plano perfeito. Precisou Jesus vir à terra como figura de homem para resgatar de volta aquilo que havia sido perdido. Jesus, o propósito principal de Jesus foi destruir o pecado que fazia uma separação entre o homem e Deus. E através desses pecados, a Bíblia diz que Jesus, em Isaías capítulo 53, ele levou na cruz os seus pecados, as suas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Jesus trouxe de volta essa conexão entre o homem e Deus. Agora se apresenta uma terceira figura chamada Espírito Santo. E quando ele se apresenta numa forma de Espírito, a pessoa que não consegue entender espiritualmente o propósito do Pai, ela jamais vai se relacionar com esse Espírito. E o que eu quero nessa noite é que você perceba comigo que uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com seu pai paterno, ou que talvez nunca tenha tido a oportunidade de se relacionar com esse pai, ela agora, quando ela é colocada numa posição de se relacionar com um Espírito, isso para ela é um pouco confuso. Mas o que eu quero nesta noite, em nome de Jesus, é que você compreenda que eu comecei contando uma história, dizendo que quando nós estamos passando caminho de uma viagem, ou melhor, quando nós vamos fazer uma viagem, e nós não nos programamos para esta viagem, a probabilidade dessa viagem não ser boa é muito grande. Nos dias de hoje, existe uma coisa chamada GPS. E por diversas vezes, você quando faz uma viagem, ou quando você vai a algum lugar, e que você não conhece o lugar, a primeira coisa que você faz é colocar no GPS. Aquele GPS nada mais é do que o teu guia. E você acredita que aquele GPS vai te levar até o destino que você programou na tela para chegar. Amém? Mas nós sabemos que existem vários relatos de pessoas que colocaram no GPS um endereço, e o endereço levou essas pessoas para um outro ponto, e muitas destas pessoas acabaram morrendo por entrarem em lugares aonde não deveriam entrar. Então perceba que existia um guia chamado GPS para conduzir essas pessoas até o destino que elas precisavam chegar. Muitas conseguiram chegar, algumas não. Assim é a vida no mundo. Nós temos um guia chamado Espírito Santo de Deus. Ele foi deixado pelo Pai para nos guiar, nos conduzir por essa trajetória chamada terra. A palavra de Deus, você leu comigo em João capítulo 17. Jesus, ele disse o seguinte: Pai, não os tire do mundo, mas livre-os do mal. Uma coisa é você andar no mundo, e a outra coisa é você ser livre do mal. O mundo, a Bíblia diz que jaz ao maligno. O mundo não pertence a você e não pertence a mim. E nós só conseguiremos chegar ao destino que o Senhor tem para nós, se nós permitirmos que o nosso guia, que é o Espírito Santo de Deus, possa nos conduzir e nós darmos ouvidos para aquilo que Ele nos direciona a fazer.
Por isso a palavra de Deus diz em todo instante que quando você consulta a tua escritura, é através da tua escritura que o Espírito Santo vai te revelar o verdadeiro caminho e o destino que você tem que traçar para a sua vida, para que você seja uma pessoa feliz e consiga alcançar a plenitude daquilo que Cristo tem para você. Então agora, Deus se apresenta na figura do Espírito Santo. E talvez seja meio louco o que eu vou te falar agora, mas uma coisa é você se relacionar com uma pessoa que você vê e que você fala. A outra coisa é você, como ser humano, carne, matéria, se relacionar com um espírito que você não vê, que você não sente. Você acha até que de vez em quando sente uns arrepios, mas outra coisa é você entender quem é esse Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, da justiça e do juízo. Da verdade, porque ele te trouxe, ou melhor, ele permitiu que você andasse por esse mundo praticando a verdade. Da justiça, porque ele é a própria justiça de Deus. E do juízo, para que se cumpra na tua e na minha vida o verdadeiro propósito de Deus. E nós, no meio dessa passagem que se chama viagem, estamos viajando por um mundo em que por diversas vezes achamos que estamos trilhando um caminho de vida, mas a palavra de Deus nos garante que por diversas vezes tem caminhos que aos olhos do homem são caminhos bons, mas que ao final são caminhos de morte. Uma coisa é você traçar o teu caminho, e a outra coisa é você ouvir o teu guia para te levar para o verdadeiro caminho. Uma coisa é você achar que você conhece um lugar, e a outra coisa é você acreditar naquele que realmente conhece e tem a direção para te dar daquilo que você quer fazer naquele lugar. Quando você viaja para um lugar aonde você não conhece, provavelmente essa viagem vai ser uma viagem boa, mas se você tiver a oportunidade de contratar um guia que conheça aquele local, que saiba de todos os pontos que aquele local tem, eu garanto para você que a sua viagem vai continuar sendo uma viagem, mas vai ser muito mais proveitosa do que você viajar por si só, do que você viajar acreditando que você vai conseguir fazer do teu destino algo melhor do que aquilo que você programou. Assim é o mundo em que nós vivemos. Somos forasteiros. Você leu comigo em João capítulo 17. Jesus fala: Pai, eu sou um contigo, assim como tu me deste eles. Eu apresentei para eles quem você é. Eu sou um contigo. Aquele que está em mim está em ti. O que está em ti está em mim. O que Jesus estava dizendo ali era simplesmente que nós precisamos crer que Ele se apresentou para mim e para você com um único propósito: nos levar de volta. E eu quero que coloque para mim, por favor, aqui, Alexandre, Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios 1, 4 ao 7. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Ele nos adotou como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então Ele nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Então sempre fomos dele, saímos dele e vamos voltar para ele. E eu estava dizendo certa vez aqui, que muito melhor do que você viajar para algum lugar, é quanto melhor for a viagem, mas a melhor coisa que existe é você retornar para a tua casa. Não existe nada melhor depois de uma boa viagem, você retornar para o teu lugar de origem. E eu e você fomos desde antes da fundação do mundo, fomos enxertados nele, nós fomos adotados, diz a Bíblia, por ele, como filhos. Entenda que Deus, quando faz uma promessa para Abraão, Ele diz que a descendência de Abraão
seria como a areia do mar e como as estrelas do céu. O que Deus estava dizendo para Abraão é o seguinte: Abraão, a tua descendência terrena será muito grande, mas a tua descendência espiritual será tão grande quanto a terrena. Por isso a Bíblia diz que nós fomos adotados como filhos. Eu e você, a Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé. Fé vem de espírito, não vem de carne. Então nós somos, na verdade, adotados como filhos. E o propósito de um pai que nos criou desde antes da fundação do mundo, que nos elegeu nele, o propósito desse pai é que nós passamos por essa viagem e possamos retornar para o lugar de onde nós saímos, entendendo que esse tempo em que nós estamos viajando aqui é um tempo em que nós precisamos permitir que o nosso guia, o nosso Espírito Santo, possa nos conduzir para que essa viagem seja a melhor viagem da nossa vida. Por isso, quando chega um momento como esse de pandemia, alguns se desesperam e perdem a esperança, acreditando que tudo está perdido, porque elas viajaram, mas elas não sabem aonde estão, nem tampouco de onde vieram e para onde vão retornar. E quando você não sabe para onde você vai, quem você é e para onde você deve ir, realmente é motivo de medo e de pânico. Mas quando você vai para as Escrituras, você vai perceber que Jesus, ele sai do Pai. A Bíblia diz que ele estava no Pai, ele saiu do Pai, ele se transformou como figura humana, ele fez a sua obra aqui na terra, ele não podia pecar, ele passou por toda a terra sem pecar, ele trouxe de volta a conexão do homem com Deus e ele retornou para o Pai. Só que quando ele retorna para o Pai, ele não poderia me deixar nem te deixar órfão, porque afinal de contas não tinha mais quem nos guiasse nessa terra. Então ele pega o Espírito Santo Consolador e nos coloca como guia. Então a decisão de passar por essa viagem e retornar para o lugar de onde nós saímos e sermos felizes nessa viagem a qual nós estamos passando, nada mais é do que minha e tua. Eu não sei se você me entende nesta noite, mas eu peço em nome de Jesus, que assim como o Espírito Santo tem falado ao meu coração, que ele fale com o teu. Que você perceba claramente que essa viagem que nós estamos passando aqui, essa viagem é uma viagem onde nós, talvez você entenda um pouco melhor aquilo que o Espírito está trazendo ao meu entendimento agora. Perceba que quando uma pessoa, ela passa por muitos desafios na vida, às vezes essa pessoa ela cresceu, às vezes sem pai, às vezes sem mãe, e ela passou por muitas dificuldades na vida. Essa pessoa, normalmente, depois de um tempo de tanta dificuldade, ela se torna uma pessoa tão forte emocionalmente, que não é qualquer vento que derruba essa pessoa. As emoções dessa pessoa se tornam tão fortes, mas tão fortes, diante de tantos vendavais que ela já passou, que essa pessoa acaba se tornando uma pessoa forte, e as emoções dela são completamente blindadas com alguns tipos de situações que são pequenas diante de tudo aquilo que ela já viveu. Existem outros que passam por esta terra e por terem um pai muito protetor e que não permite que elas passem por nenhum tipo de tribulação ou de aflição, no momento em que esse pai ele sai de cena, essa pessoa se torna uma presa fácil. Por quê? Porque as suas emoções não foram preparadas no decorrer desta viagem para estar diante de uma situação como essa. Porém, existe também um terceiro grupo de pessoas que tem um pai que ensinou para elas, todo momento, que as dificuldades existem, mas que todas as vezes que elas andarem conectadas com este pai, por esse pai já ter passado por todas essas tribulações, provavelmente os filhos não passarão por elas. Até vão passar, mas vão passar entendendo como se posicionar diante dessa situação e não sofrerão danos como muitas pessoas que não passaram, não tiveram a oportunidade de ter um pai do lado, estão passando. Eu creio que você está me entendendo em nome de Jesus. E o que eu quero que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus,
que é o Consolador, que é o guia, que está nos conduzindo por esta viagem, Ele possa trazer para o teu coração que não importa se você estava no primeiro grupo, no segundo grupo ou no terceiro grupo. O que importa é que hoje está sendo revelado a você que assim como Deus, Ele se apresenta como Deus no começo, depois Ele se apresenta como homem, agora Ele se apresenta como Espírito. É o mesmo Deus que começou uma boa obra e que a Bíblia diz que Ele é fiel para terminar. Então não importa se você no meio dessa viagem, se você se perdeu, se você perdeu o teu GPS, se você está vivendo um momento feliz nessa viagem ou um momento de tristeza no meio dessa viagem, mas entenda que nunca é tarde para chamar de volta o guia, aquele que conhece todo o trajeto, para direcionar você de volta para a conexão dele e fazer com que essa viagem, independente se o começo dela não foi muito bom, mas que o destino final e o final dessa viagem seja a melhor viagem da tua vida. Amém? Eu peço ao Espírito Santo de Deus que é importante você entender que não importa como foi a tua viagem até aqui. O que importa é que a tua viagem daqui para o final vai depender exclusivamente de você conduzir a tua vida, não da forma que você decide, mas da forma que o Espírito Santo de Deus, que foi deixado por Jesus nesta terra, quer conduzir e te levar para um lugar de destino. Se você permitir que o Espírito Santo te conduza, por isso a palavra de Deus diz no livro de Mateus que nós devemos entrar no nosso quarto, no nosso quartinho, fechar a nossa porta e nos relacionar com Deus. Porque quando você se relaciona com Deus, o mesmo Deus que era de Gênesis, o mesmo Deus que se apresenta para o povo de Israel, é o mesmo Deus que se apresenta nesses dias para mim e para você. Então quando você busca esse Deus tem prazer de te revelar os segredos que de antemão já foram colocados sobre a tua vida, mas você até então não havia entendido isso, porque você não entendeu que um homem carnal também tem condições de se conectar com um espírito. Para você falar com uma pessoa carnal, você fala de homem para homem, mas você, para se relacionar com o Espírito Santo de Deus, você não pode ter uma relação de você ver. Você precisa ter uma relação de crer. Se você crê no teu espírito, que o Espírito Santo de Deus, ele habita nesta terra, e ele é o guia deixado para mim e para você, para nos conduzir nessa viagem, e fazer com que nós possamos ter a melhor viagem da nossa vida. Se você entender isso nesta noite, eu creio no nome de Jesus, que tudo aquilo que parecia estar perdido, vai trazer esperança para o teu coração, e dias melhores virão à tua vida. Amém? Coloca para mim, por favor, Fê. João capítulo 1, versículo 12. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. 7. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. Preste atenção nisso. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram, preste atenção nisso, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí quando você vai para João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o filho unigênito nada mais é do que Jesus. Então Jesus, ele veio a esse mundo, para trazer luz para o mundo. Pode deixar na tela. Ele veio a esse mundo para trazer luz para o mundo. O mundo não o conheceu, mas todos quantos o conheceram e o receberam foram adotados como filhos. E quando nós somos adotados como filhos, nós passamos a ter uma paternidade. E aí eu quero voltar no começo da minha palavra. Quando você tem um pai, quando você conhece o teu pai, você respeita o teu pai e você entende que o teu pai é autoridade sobre a tua vida. Quando você tem esse entendimento, você vai reconhecer que tudo que o teu pai te ensina é porque ele já passou por muitas coisas e ele não quer que você passe. Assim é o Deus da nossa vida. Uma coisa é você conhecer a Deus, a outra coisa é você andar com Deus e respeitar o Deus que você conhece. Muitas pessoas têm pais, mas não respeitam e não reconhecem a paternidade na vida do seu pai. E quando esses filhos não reconhecem a paternidade, eles são filhos, entenda isso em nome de Jesus. Eles continuam sendo filhos, mas eles não vão conseguir herdar aquilo que o pai deixou para que eles pudessem herdar. Existem valores, conceitos, que só um filho que anda com um pai vai entender aquilo que o pai tem para o filho. Assim é o Deus da nossa vida. O Deus da nossa vida, todos nós somos filhos, entenda isso em nome de Jesus. Todos nós somos filhos, mas somente aqueles que reconhecem a paternidade do seu pai e respeitam a paternidade do seu pai e entendem a autoridade que o seu pai carrega, somente esses vão herdar aquilo que o pai tem para o filho. E quando o filho entende isso, essa viagem se torna leve, essa viagem passa a ser a melhor viagem da tua vida. Por isso Jesus disse o seguinte: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aquele que quer me seguir, ele fala o seguinte: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Então você precisa negar a você mesmo, tomar a sua cruz e seguir aquele que quer conduzir você por esta viagem, para te levar no destino aonde ele tem para você. Pastor, eu não consigo me relacionar com Deus. Você não consegue se relacionar com Deus, não é por culpa de Deus, que o que mais Deus quer é se relacionar contigo. Lembra quando Adão pecou? A Bíblia diz que Deus desce e fala: Adão, aonde tu estás? A Bíblia diz que Adão, por ter pecado, Adão se esconde de Deus. Não foi Deus que se escondeu de Adão. Nos dias de hoje, o mesmo Deus que se apresentou para Adão, o mesmo Deus que se apresentou na pessoa de Jesus, é o mesmo Deus que se apresenta na pessoa do Espírito Santo. Esse Deus tem prazer de se relacionar com os seus filhos. Porém, os filhos, por diversas vezes, não entendem quem é o Espírito Santo e às vezes foge da presença dele, achando que não tem merecimento para estar diante de tamanha santidade. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Deus se relaciona com você não por aquilo que você pode apresentar para Ele. Ele se relaciona com você por aquilo que Ele é. A Bíblia diz que pela graça nós fomos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então, Ele se relaciona contigo não é porque você merece relacionamento. Ele se relaciona contigo porque Ele de antemão
te elegeu nele. E você sempre foi dele e vai sempre continuar sendo dele. Você é que às vezes não entende essa viagem e você se destitui, você sai da companhia do Espírito Santo e a tua viagem se torna uma viagem completamente contrária àquilo que Deus planejou para você. Por isso eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, que você possa parar. Quando você está perdido, quando você pega um carro, como eu disse no começo, e você começa a buscar um lugar, e você às vezes não tem um GPS, você começa a buscar um lugar, e a tua gasolina está na reserva, aquilo traz um desespero, e você começa a ficar preocupado se você vai conseguir chegar ou não no teu destino. Eu quero nessa noite te dar alguns conselhos em nome de Jesus. A primeira coisa, abasteça seu carro. A primeira coisa, abasteça a tua vida através do Espírito Santo. Abasteça a tua vida através de fé. Depois que você abastecer o teu ser interior, se conecte com o teu GPS chamado Espírito Santo e não fique preocupado para ver se você vai conseguir ou não alcançar o teu destino. Deixe a preocupação de lado, simplesmente se conecte com Ele e deixe Ele levar você para o destino onde Ele preparou para você de antemão, porque aí sim você vai desfrutar da melhor viagem da sua vida. Você vai viver coisas incríveis que você nunca viveu. E você vai experimentar coisas que só Ele pode te oferecer. Eu quero que você comigo abra em João capítulo 16, versículo 27 e 28. O texto diz assim: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. 28. Preste atenção nisso. Vim do Pai. Isso é Jesus falando. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vim do Pai para cumprir uma missão, eu cumpri a minha missão, eu agora vou deixar o mundo e eu vou voltar para o Pai. Porém, o mesmo Deus que esteve lá no Éden, o mesmo Deus que esteve através da minha vida, Jesus falando, e passou pelo mundo, é o mesmo Deus que vai continuar com vocês através do Espírito Santo. E vocês não vão ficar órfãos, vocês vão ter a mesma proteção desse Deus, só que agora não mais na figura do Pai, nem tampouco na figura do Filho, mas através da figura do Espírito Santo. E esse Deus vai conduzir vocês, desde que vocês deem ouvidos para aquilo que o Espírito quer falar a vocês. E quando você entende isso, você vive a melhor viagem da tua vida. Quando você programa, quem gosta de viajar vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Quando você programa uma viagem e você tem domínio do lugar para onde você vai, e chega lá, você vai para todos os lugares que você programou e que você já conhece, aquela viagem provavelmente vai ser uma viagem incrível. Mas quando você vai para um lugar onde você não conhece, pode ser que a viagem possa ser boa, mas pode ser também que você tenha algumas surpresas no meio do caminho. E a minha pergunta para você essa noite é: por que andas perdido? Por que andas preocupado? Por que ao invés de você correr o risco da sua viagem ser boa ou ruim, por que você não crê nesse Deus, entrega a tua vida nas mãos dele e permita que ele conduza a tua viagem? Porque se você fizer isso, eu garanto que daqui a alguns dias essa pandemia ela vai cessar em nome de Jesus. Eu não sei quanto tempo, mas eu creio que ela vai cessar. E no momento em que ela cessar, você vai viver o melhor momento da sua vida. Por mais que a sua viagem pareça não ser muito boa, creia, Deus sempre tem o melhor para você. Eu sempre digo que o importante não é como começa, mas sim como termina. José, quando se encontra com seus irmãos lá no Egito, os seus irmãos foram comprar comida com José. José, no final, eles vendem José como escravo. No final, eles vão comprar comida nas mãos de José. José, quando se apresenta para eles, José fala assim: ei, eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam. E o que me deixa mais impactado com essa história de José é que no final José diz assim: ei, era necessário
que tudo isso acontecesse, que eu fosse vendido, para que hoje eu pudesse estar na posição em que eu estou, para poder ajudar vocês que me venderam. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Não importa como foi a tua viagem até aqui. Ainda existem coisas preciosas que Deus quer te revelar. E se você entender que não importa como você chegou até aqui, mas o que importa é o final da tua viagem. Porque, como eu disse, viajar é muito bom, mas muito melhor do que viajar é voltar para casa. E creia que tudo aquilo que Deus deixa para o final é sempre a melhor parte. Por isso, creia no teu espírito, ainda dá tempo de você entregar a sua vida para Jesus e permitir que Ele conduza a sua vida. Tome hoje uma decisão de se relacionar com um Deus que é invisível aos olhos humanos, mas um Deus que é real, que mora, que habita em mim e habita em você. Um Deus que tem prazer em se relacionar com o seu filho, com os seus filhos, e um Deus que tem algo poderoso para liberar sobre a minha e sobre a tua vida. Viva a melhor fase da tua vida. Viva o melhor da tua história. A tua história não acabou. A melhor fase da sua vida virá agora. Deus permite por diversas vezes que nós possamos passar pelo caos. Entenda uma coisa, Ele não te leva, mas Ele permite que você passe, para que Ele possa forjar e fortalecer o teu caráter, para que no momento oportuno, você cresça, amadureça como homem, como mulher de Deus, e você entenda que não é qualquer vento, ou qualquer tipo de onda, que vai te derrubar. Aqueles que são fortalecidos no seu interior, esses aguentam coisas que muitos não aguentam. Por isso eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo possa te fortalecer através do teu espírito, para que você possa resistir aos dias maus, porque os dias maus são para todos. Que você possa resistir aos dias maus e que do outro lado você saia vitorioso ou vitoriosa, entendendo que essa passagem por esse mundo é apenas uma viagem. Que você viaje e que você faça a melhor viagem da tua vida. Que você desfrute de coisas que só o Espírito Santo pode te revelar. E eu creio no meu coração que coisas grandes, mas muito grandes, Deus ainda vai revelar para você. Creia no teu coração, que Deus te abençoe nessa noite e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu espírito, assim como tem falado ao meu.